Boa noite aos amantes de pet. Hoje estamos aqui no Pet Lovers para trazer mais uma live para vocês, falando hoje sobre maus tratos, tá bom? Boa noite, gente, tudo bom? É isso aí, um tema muito sério, muito importante, tá bom? E a gente veio aqui falar exatamente disso, para entender exatamente o que é maus tratos no mundo animal, tá? Muita gente tem essa dúvida. Aconteceram algumas situações complicadas, talvez aí se você já tiver dado uma olhada no nosso stories, talvez você já tenha visto, mas a gente vai tentar conversar aqui com vocês para tentar explicar para as pessoas que têm essa dúvida, para tentar entender até que ponto você está ou não maltratando o seu pet sem nem saber, tá? E também falar um pouquinho até da própria lei, né, que modificou aí depois da sanção do presidente. Então a gente vai avaliar um pouquinho tudo isso, tá beleza? Então, como eu falei, a gente vai falar aqui, obviamente, dos maus tratos em relação ao mundo pet, né? E a gente já queria, né, fazer isso, a gente já queria falar sobre esse assunto antes, né? A gente estava aí se preparando, mas aconteceu algumas coisas aí bem chatas, como eu falei, que fizeram a gente até trazer logo, antecipar esse assunto para vocês, tá bom? Deixa eu dar uma chamada aqui para algumas pessoas, né, já para mandar aquele convite maroto. Lembrando para vocês que vai estar salvo isso no GTV, então você que entrou atrasado, não tem problema, você vai poder, né, assistir depois a live tranquilamente, tá? Vai ser de verdade um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, se você aí deu uma olhada no nosso story, você vai estar sabendo do que eu estou falando. Aconteceu uma situação muito chata com a Lisa, né, hoje. E ela veio aqui até contar um pouquinho para vocês. Algumas pessoas perguntaram, queriam saber exatamente o que aconteceu. Ela vai, obviamente, falar de forma resumida, né, não entrar em tantos detalhes, mas vai falar para vocês, tá bom? Então, Lisa, fica à vontade. Bom, gente, como o Daniel falou, né, já era um tema que a gente queria trazer para vocês, e aí a gente acabou antecipando isso por conta desse acontecido de hoje, uma coisa bem chata. Bom, como todo mundo sabe, dentro dos nossos serviços, a gente tem o serviço de Dog Walker, que é o passeador de cães, né? Então a gente sabe da necessidade dos cães de correrem, né? De fazerem as suas caminhadas direcionadas. Exato. É claro que cada cão, depende, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas depende muito de cão para cão e não é porte de cachorro, tá? Não é raça que define isso, porque às vezes, mesmo sendo da mesma raça, alguns cães exteriorizam isso de forma diferente, de acordo com a criação, enfim, várias coisas que interferem nisso, né? Então hoje, como todos os outros dias de segunda a sexta, né, eu corro com a minha cachorrinha todos os dias, de domingo a domingo, porque eu sei que é uma necessidade, ela precisa disso, né? Mas de manhã, de segunda a sexta, esse processo pela manhã é feito junto com outro cliente, que é o Burger, que a gente chama de Bur, da Lohane, né? Um cachorro maravilhoso, que eu tenho todo um carinho, a gente trabalha com ele de segunda a sexta. E aí eu tava indo, como é que eu faço? Eu já saio daqui de casa de bicicleta com a minha cachorrinha. Pra quem não sabe, a Pirata tem muita energia, mas eu posso falar um pouquinho disso depois. Ela tem muita energia, apesar de ser uma cadelinha de pequeno porte. Ela é uma mistura de poodle com dachshund, né? Uma raça caçadora com uma raça territorialista, e deu a nossa Piratinha. Exato. Então, para quem já conhece a Pirata mesmo pessoalmente, sabe que ela é uma cachorra hiperativa. Ela tem muita energia. Então, se eu não fizer... Ela tá aqui do meu ladinho. Vem cá, filha. Aqui, meu amor. Então, vem cá. Eu chamo lá, eu chamo aqui ela. Então, se a gente não suprir aqui, ó, nossa fofura, né, filha? Se a gente não suprir essas necessidades dela, ela começa a ter certos comportamentos que não são naturais, né? Por exemplo, correr ao redor do rabo, ficar chorando, latindo em excesso, se lamber, ficar correndo dentro de casa. E o nosso apartamento não é um apartamento muito grande, por isso a gente não tem um cão de grande porte, né? Porque a gente não consegue atender as necessidades dele. E aí hoje, quando eu estava indo pegar o Bur com a Pirata, já saio de casa com ela, pego ele, corro, né? Dou os momentos de farejar, os momentos de fazer xixi e cocô que são necessários, tá? Não pode ser ininterrupta essa corrida, né? Mas um profissional sabe direcionar você, tutor, para isso, tá bom? Exato. Então, assim, a gente tem um momento da caminhada que a gente não para, né?
A gente tem um momento de farejar, que o cão precisa farejar, ele precisa... É o jornalzinho dele, sentir o cheiro dos outros xixis, farejar dos outros cães, saber se está no cio, se está estressado, se está ansioso, tudo isso eles descobrem pelo xixi. Eles precisam desse momento todos os dias, né? E fazer as necessidades, xixi e cocô, óbvio, né? E aí eu caminho com eles e depois eu volto para casa. Só que hoje, quando eu estava indo, uma mulher me parou na moto, no sinal, e falou assim, isso é maldade que você tá fazendo com esse cachorro. Primeiro ela já entende, né? Porque ela achava que era um macho. Mas enfim, não vou nem entrar nesses detalhes, né? É maldade que você tá fazendo com esse cachorro. Eu disse, senhora, eu sou veterinária, trabalho com comportamento de cães e gatos e eu conheço a necessidade da minha cachorra, tá? Ela precisa desses momentos. Ela disse, não, isso é maldade, você de bicicleta... Ele andando, ele correndo. Eu disse, você é veterinária? Você estudou 5 anos fisiologia de animal e se especializou depois em comportamento? Ela, isso é maldade. E aí eu peguei e saí, né? Ela balançou a cabeça, o sinal abriu e eu fui embora. Infelizmente eu não estava perto na hora. Eu estava sozinha, que ele estava com... Ia outro pegar outro próximo, cliente e a gente depois. Se encontra toda vez. E aí, tranquilamente, continuei com a minha cachorra. Aquilo me estressou, né? Porque eu sou assim, ela colocou em xeque algo que eu amo fazer e quem eu sou por dentro, a minha índole, e aquilo já me deixou, né, meio... Enfim, aí continuei com a Piratinha a caminho da casa do burger, né, do cliente da Lohane, e aí eu olhei para trás, eu acho que para ver se vinha carro, alguma coisa assim, e vi que ela estava de moto, dirigindo e me filmando, devagarzinho atrás de mim, né? E disse que ia me denunciar por maus tratos, vai ser presa por maus tratos. Enfim, eu peguei, entrei no apartamento, fui pegar o Bu, enfim. Esse foi o acontecido resumidamente, tá bom, gente? Então, assim, a gente vai não entrando em detalhes, porque, de fato, essa mulher não sabe do que ela tá falando, que ela achava que a pirata estava exausta e não tinha nem 15 minutos que eu tava com a minha cachorrinha na rua. Você chegar lá nessa rua, passa nem 10 minutos. Nem 10 minutos que eu tava lá. Então, assim, ela conhece tanto o comportamento que ela achava que a minha cachorrinha tava exausta. Mas, enfim, a gente pegou isso que aconteceu, que me deixou extremamente... estressada, e eu agradeço aí as palavras dos nossos clientes, e você que tem dúvidas sobre um profissional, pergunte a quem já foi atendido por ele. Melhor forma. Né? A melhor forma de você saber se um profissional de fato ele é bom, e eu quero agradecer especialmente aqui a Lohane, né, que postou o vídeo no Instagram pessoal dela falando sobre a transformação e a mudança de vida que aconteceu em função do tratamento que nós orientamos eles e fazemos o dog walker com o cão dela. Então, assim, essas coisas, né, esse carinho todo, eu sou muito grata por isso, porque mais uma vez comprova todo o nosso caráter, todo o nosso profissionalismo, tudo que a gente vem estudando diariamente. Gente, diariamente a gente está estudando para entregar o melhor. Né? Porque não é apenas uma profissão, a gente sabe que muita gente tem profissão porque precisa ganhar dinheiro, porque precisa sustentar a casa, né? Mas isso que a gente faz é paixão, é amor. Eu sou apaixonada por animais, sou apaixonada pela minha profissão, o Daniel é apaixonado, e muito legal que a gente é um casal, para quem não sabe, né? Nós somos casados e nós somos apaixonados pela profissão que a gente faz. Então realmente é amor, não é só por dinheiro, né? É amor, mas óbvio, é o nosso trabalho, a gente é remunerado por isso. Então, exato, quando isso foi colocado em xeque, aquelas palavras foram ditas, eu sei que eu não maltrato a minha cachorrinha, todo mundo conhece a Pirata, ela tem um Instagram. Tem Instagram próprio. Né? A gente metida, às vezes tem mais foto dela lá do que no meu próprio Instagram. Então a gente mostra o diário, como acontece, como ela é tratada, porque ela é a referência para todos, né? Porque exato, se a gente trata aquela história, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Então, se a nossa não for bem comportada, não adianta outros cães, né? Oi, falando disso, oi Lili, oi Meg, oi Cris, boa noite, boa noite, tudo bom? Né? Então a gente veio aqui para falar, fiquei bem chateada com o acontecido, mas eu tenho certeza do tratamento que eu faço, de como a gente trabalha e estuda para desenvolver o melhor, entregar o melhor para todos os clientes. Quando tem coisa nova, quando saem estudos novos, técnicas novas, a gente está sempre entregando o melhor. A Lili tá aqui bom? Falou, é verdade, eu vivi
Eu vivi de permitida a mudança do Bu. Ah, sim, realmente a Lili, ela viu, ela presenciou essa mudança do Bu, né? Que destruiu toda a casa da Lohane, que tá nos stories. Se vocês não viram, vão lá assistir o depoimento dela, né? E aí essa mudança que a gente trouxe, que não é uma coisa fácil, gente, não é imediato, não. Comportamento de cães e gatos não é de um dia para noite, né? Existe mágica. É gradual. O comportamento é assim. Então, assim, o que a gente viu diante disso tudo, a gente achou muito importante educar. Eu acho que a melhor forma de resolver qualquer tipo de situação assim é educando as pessoas para que elas também saibam do que falar. Né? Hoje em dia, infelizmente, por causa da internet, muita gente tem acesso, tem voz, né? Muita gente pode falar o que quer. Infelizmente, fala muito do que não sabe. Então, nada melhor do que conhecimento para que a gente possa saber, para que não ocorra esses problemas. Então, a gente veio exatamente aqui dar algumas dicas e explicar algumas coisas para as pessoas entenderem o que, de fato, é caracterizado como maus tratos. A gente não veio dar opinião, a gente veio dar informação para vocês. E aí, desde então, eu já indico vocês, se você buscar na internet agora, no Google, jogar lá, Guia Prático para Avaliação Inicial de Maus Tratos a Cães e Gatos. Tá? Isso foi um estudo feito pelo CRMV de São Paulo, né? O Conselho Regional de Medicina Veterinária, São Paulo, né? Fez para que os profissionais reconheçam de fato o que é maus tratos. A gente trouxe algumas informações aqui, óbvio, mas fique à vontade, vai lá, você consegue fazer o download rapidinho e você vai conseguir avaliar, inclusive até algumas pessoas, como é também o nosso caso, né? A minha esposa é capelã veterinária, eu sou capelão também atuo como capelão veterinário, mas eu sou capelão geral e também capelão infantil, né? Uma área que nós somos apaixonados também ela, mas eu atuo junto com ela na capelania veterinária, então em alguns casos a gente tem que avaliar, tem que ver, a gente tem que descobrir se realmente é ou não maus tratos aquilo que está acontecendo. Que às vezes, em alguns casos, são lapsos, coisas acontecem, acidentes acontecem, então a gente tem que sempre avaliar. Né? E aí esse estudo ele fala exatamente, ele ensina como descobrir se é ou não maus tratos. Então eu indico vocês a procurarem isso, porque na maioria das vezes, quando a gente fala de maus tratos, principalmente que nós vemos na mídia ou na internet, é muito já daquela condição terrível. Né? Aí envolve animais que sofrem agressões, né? Condições de ferimento mesmo, né? Que estão aí caracterizadas como infração da lei de crimes ambientais. Então a gente tem muito esse ponto também a chegar. Mas é interessante quando você vê nesse próprio estudo aí, né, que eu acabei de citar para vocês, nesse guia ele explica 4 principais pontos, né, para caracterizar os maus tratos. Né? Lá ele diz... Opa, desculpa, deixa eu só passar aqui, porque a gente está com ele aberto aqui para repassar para vocês. Nós temos os maus tratos intencionais, né? Nós temos os maus tratos não intencionais, tem os maus tratos por negligência e tem crueldade. Então, assim, existem esses 4 pontos que têm que ser avaliados, né? Sempre quando você tiver. E, obviamente, avaliar se o que você acha que pode ser ou não maus tratos, às vezes é necessidade do cão, né? Como foi o caso de hoje à tarde que aconteceu. Né? O exercício físico, a necessidade fisiológica do animal. Aqui, a gente não pode, por exemplo, pegar um cachorro de focinho curto, né? No geral, eles cansam mais rápido, eles têm dificuldade respiratória, que não é o caso de um cão de focinho comprido, mas, né? Que é o caso da minha cachorrinha, da nossa cachorrinha Piratinha. Então, cada cão é uma coisa. Cada cão reage de uma forma e tem necessidade diferente, mas todos têm necessidade. Exato. Aí, olha lá, vamos avaliar a seguinte situação. O que são maus tratos intencionais? Né? Na verdade, maus tratos intencionais ele tem o objetivo de produzir dano físico, literalmente, né, ao animal. Né? Também ao psicológico do animal, não é só físico, tá? Também existe isso. Por exemplo, uma agressão direta ao animal, né? Uma crueldade intencional, ferir, machucar mesmo. Então, eu quero machucar o animal. Então, esse é o ponto dos maus tratos intencionais. E existem também os maus tratos não intencionais, né? Que aí, obviamente, tem vários fatores, mas principalmente quando falta supervisão, quando há indiferença ao animal, negligência, né, tanto por falta de conhecimento quanto de preguiça, de propósito. Pode ser também negligenciar em relação a patologias, né, psicossociais do tutor, por exemplo,
esquizofrenia do animal, então a pessoa que tem algum problema também pode acabar agredindo o animal. Então, se for comprovado isso, seria caracterizado como maus tratos não intencionais. Né? Pessoas também que têm síndrome de acumulador, então acabam trazendo um ambiente péssimo para o animal que ele vive, porque a pessoa já vive num ambiente péssimo, então o próprio tutor, o próprio pet também acaba sofrendo com isso. Né? E nós temos também os casos de maus tratos por negligência. Então, assim, quando não é fornecido os devidos cuidados do animal. Né? Geralmente é porque você não consegue fornecer os recursos básicos para o animal, né? Como água, alimento, abrigo, né? E também, óbvio, infelizmente, também os casos de crueldade, né? Que é aí a falta de cuidado veterinário, né? Caso de ferida, o animal está ferido, a pessoa não leva até, deixa lá, dá bicheira, dá outros casos que são terríveis, infelizmente, né, lesões abertas, né, animais que ficam presos o dia inteiro, né, acorrentados, sem possibilidade de se mover, né, ou de deitar, como a gente infelizmente vê muitos casos, né, a corrente aqui, o cão não consegue deitar no chão, então existem também esses casos de crueldade. Então, assim, apesar do que pensa a maioria das pessoas, né, especialmente aí em relação aos maus tratos, não é só agressão, tá? Não é só mutilação. Tá bom? Os maus tratos podem ser configurados pelo abandono do animal, por exemplo. Isso também é considerado maus tratos. Né? Manter o animal isolado, né? Não passear com o animal é considerado maus tratos. Né? Não ter os devidos cuidados com saúde, por exemplo. Se você não vacina o seu pet, é considerado maus tratos, porque você está negligenciando a saúde do seu animal, botando ele em risco de morte. Né? Obviamente, a alimentação, por exemplo, o abrigo, né? Muitas pessoas não sabem, mas existe uma lei, tá? Que só é permitido você ter no máximo 10 animais. Então, pessoas que têm exageradamente animais, que não são considerados abrigo, que têm em casa e residência ter 10 gatos, 20 gatos, isso não pode também, porque você não consegue suprir a necessidade dos animais por completo. O simples fato de você não tratar o medo ou provocar medo no seu animal, isso é considerado maus tratos também, né? As pessoas às vezes fazem barulhos exacerbados para assustar. Você está praticando maus tratos e pode ser preso por isso, né? Por isso nós estamos orientando aqui, porque por não saber das necessidades, talvez exista algum caso de maus tratos, né? Como a gente falou, sem ser intenção. Mas a gente está orientando. Quando a gente faz e não sabe é uma coisa, depois que a gente sabe e continua fazendo é outra, né? Exatamente. Por exemplo, outro caso de maus tratos é falta de higiene no lugar, que o cachorro às vezes tem que deitar próximo das próprias fezes porque a pessoa não limpa com frequência, não arruma, tem acúmulo de lixo no local, né? Locais que impedem até a respiração e o próprio descanso do animal, não tem um lugar para deitar, um lugar para descansar. Então deixar o cão ou o gato, né, exposto ao sol por longo período, eu já vi isso muitas vezes, isso é muito perigoso. O animal, em alguns casos, ele busca o sol, tá? Ele quer esquentar, né? Acontece muito isso aqui em casa. Por exemplo, tem uma janela aqui que, por ser apartamento, não tem um sol direto. Mas de acordo com o horário, o sol entra legal aqui, bate um solzinho já dentro de casa. Né? Aí quando a Lisa vê a pirata buscando o sol, ela fala: menina, virou cachorro de verdade. Finalmente não virou cachorro. Ela dá uma deitadinha, às vezes quando o tempo está um pouco frio, ela vai lá para o sol. Isso é normal. Porém, tem muitas pessoas que secam o animal no sol. Isso é terrível. O cão não tem um lugar onde sentar, quase sempre é um lugar quente no asfalto. Gente, sem água. Para ele secar o sol, ele é uma roupa. Ele tem que poder ter acesso a esse sol e ir quando ele sentir necessidade. Exato. Mas ele tem que ter sombra, abrigo, né, para quando aquilo já estiver passando dos limites que ele suporta, ele poder procurar. Eu já visitei, desculpa, pode falar. Me interromper, mas eu já visitei um lar onde a quantidade de carrapato que os cachorros tinham era inacreditável, né? E a maior quantidade de carrapato está no ambiente, não é no cachorro, tá bom, gente? Exato. Então, assim, imagina, filhote, vocês não têm noção, parecia formiga brotando nas patinhas do filhote. Muito carrapato. Aí eu te pergunto, é bem-estar isso? Né? O teu animal tá confortável nessa situação? Imagina a quantidade de sofrimento que o animal não está passando, sentindo. Imagina quando você era criança que tinha piolho, que coçava a cabeça.
Exato, imagina o estresse o tempo todo, ansioso, se coçando, aquela agonia constante. Então, obrigar animal a fazer trabalhos excessivos, aí a gente também pode falar de animais de tração, né, como cavalo, como burros, animal de competição, né, que precisam estar constantemente trabalhando de forma excessiva, e isso é um ponto muito importante, tá, gente? Todo animal precisa de exercício, é de extrema importância isso, ele precisa, é inato dele. Porém, todos eles têm um limite, tá, de exercício. Existem cães, como por exemplo é o caso do próprio pastor alemão, do husky siberiano, que são cães que precisam de exercícios muito fortes, precisam inclusive de exercícios de tração, no caso de até puxar trenó, como é o caso do husky siberiano. Ele tem essa energia, está no DNA dele, ele precisa gastar. E aí o tutor, obviamente, tem que adaptar isso para a cidade. Então, eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Togo, da Disney. É da Disney. É um filme maravilhoso, né? Quem gosta de pet com certeza vai se emocionar. É uma história baseada em fatos reais e com um olhar profissional. É incrível esse filme, né? E aí a gente fala muito. Você consegue perceber no filme, entre várias outras coisas que dá para tirar desse filme, você consegue tirar a necessidade física de energia que um husky, por exemplo, tem. O filhote lá no filme, né? Que é o próprio Então Togo. é um filme que eu recomendo vocês assistirem, até para ter uma noção, além de ser fofinho, bonitinho, dá para assistir com filho, família, né, da Disney, mas é um filme, tente olhar com um olhar um pouco mais técnico, né? Se até quiser uma opinião sobre o filme, depois a gente pode fazer uma live comentando sobre o filme melhor. Exato, então, por exemplo, você que negligencia a visita do seu pet ao veterinário, também é considerado como maus tratos. Você não ter a possibilidade dele ter uma avaliação, um acompanhamento médico, também é considerado como maus tratos, tá? E, obviamente, como a gente já citou anteriormente, o abandono de animais, né? Então, são muitas coisas que não são simples e que as pessoas negligenciam dentro das casas por preguiça, por comodismo. E eu quero ser muito sucinto, muito claro com você, né? Se você assistir essa live agora, se você assistir depois no GTV, eu quero ser muito claro com você. Se você não tem tempo, se você não tem dinheiro, se você não tem disposição, não tenha cães, não tenha gatos, não tenha. Simples assim. Visita um amigo que tem, exato, vai num parquinho para brincar com eles. Vai num parque de animais, trabalhe com isso, vá numa ONG, ajude uma ONG, trabalhe lá, cuidando de animais, mas não tenha, porque se você não vai entregar o que o cão precisa, o que é inato do cão, o que é natural, a necessidade dele, não adianta ter um cachorro. Eu obviamente não sei o que se passa na cabeça dessa pessoa que falou isso para Lisa, mas é muito provável. A distância que ela viu a Lisa percorrer não foi nem um quarteirão. Ela não viu ela percorrer. Porque eu sei, entre a Almirante, na Tavares Baixo, entre a Pedro Alves Cabral e a outra rua que eu esqueci agora o nome, próximo no supermercado que tem aqui. Então, assim, não deu nem um quarteirão. Se ela viu esse cachorro, porque ela tava com a língua para fora, um cão brincando em casa fica com a língua para fora. Principalmente se ele for braquicefálico, né? O focinho mais curto. Ela não viu esse cachorro andar nem um quarteirão, que não dá o quê? Nem 200 metros. Eu não tenho muita noção de... E já falou, não tem muita noção de espaço, né? E já falou que o cão estava sendo maltratado. Ela deve ter cachorro, uma pessoa assim deve ter cachorro, e não deve sair nem 30 minutos com o cachorro dela todo dia. Se sai todo dia. Se não sai, final de semana, levando para a praça para mostrar para os outros que tem cachorro. Olha só, isso aí realmente essencial que vocês sabem, sabe? Porque eu prefiro, por exemplo, morar num condomínio, porque aonde tem cão são possíveis clientes pra gente, claro, né? Olhando isso como um negócio, tô sendo bem sincera com vocês. Mas eu prefiro morar num condomínio onde eu tenho, digamos aí, que a gente tenha 100 apartamentos. Eu prefiro ter um pet nesse condomínio todo, encontrar um cliente que seja responsável, do que ter 100 apartamentos com pet e eles serem irresponsáveis, tutores irresponsáveis, tá? Porque a nossa missão é levar qualidade, tá? É ajudar. Por isso a gente dá muita dica, muita informação. Então, se você
não tem tempo, não tem dinheiro, não tem disposição, não tenha. Porque ter pet, sabe, trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, como a maioria no domingo, não quer fazer nada, não quer sair de casa, quer descansar. Essa não é a vida Pra de quem tutor. tem pet, meu filho, isso não funciona. A gente tá sendo muito sincero. Então, quando a gente tá cansado, a gente já chegou, que a gente é capelão, como o Daniel já falou. E quando tem curso de capelania, a gente chega em casa meia-noite. A gente sai de casa 6, 6h30 e chega em casa meia-noite, né? Então a gente corre com ela antes de sair. E quando a gente chega muito tarde em casa, que não vem ninguém para fazer esse serviço, a gente tem que sair com ela para fazer atividade física. É andar de bicicleta no prédio, é gastar energia jogando bolinha, pegando bolinha durante muito tempo para que ela gaste. Não interessa. Gente, me desculpa, mas a sua situação, né, que você tem que arranjar dentro da sua rotina. É mais ou menos isso. Se vira. Você quer ter cachorro? Então se vira. É por se isso vira e arranja o tempo. a gente trabalha ou paga alguém para fazer esse serviço. Os nossos protocolos de tratamento comportamental, eles são muito individuais, de acordo com a rotina do tutor, é claro. Se o tutor sai de casa às 6 horas da manhã ou sai meio-dia, os horários de corrida desse cão vai ser diferente. Claro. Né? A gente sempre leva em consideração a rotina da pessoa, mas ela tem que arranjar um tempo na rotina dela para estar dando para o cão, para estar suprindo essas necessidades, porque senão você vai estar o maltratando, o seu cão vai ser infeliz e por consequência você vai ser infeliz, porque ele vai desenvolver uma série de transtornos, uma série de comportamentos indesejados dentro da sua casa que com certeza você não vai gostar. Exato. Então aí, ó, olha algumas coisas que o cão precisa, que é natural dele, é necessidade. O cão, ele precisa correr, precisa. O cão, ele tem herança genética do lobo. O lobo andava quilômetros e quilômetros e quilômetros por dia, atrás de caça, atrás de bebida, atrás de abrigo, né? Atrás de água, lógico, bebida. Então assim, ele precisa andar quilômetros e quilômetros. Então é natural, eles têm um armazenamento natural de energia no organismo deles. Por quê? Porque é instinto. Não é porque o seu cãozinho vive dentro do seu apartamento que ele perdeu o instinto dele, não. Não acontece. Ele continua lá com o instinto, porque é da natureza dele a necessidade de ter energia a mais do que a gente, inclusive, né? Do que nós seres humanos. Então ele precisa ter mais energia, porque se tiver a necessidade de ir atrás de comida, de caçar, ele tem que ter essa energia acumulada. Ele tem que ter essa energia guardada para poder caçar. Então, se ele não gasta essa energia em absolutamente nada, ele fica... Aí, bora ver se você se identifica com o seu pet agora. Latindo, mordendo, pulando em visita, latindo em excesso, lambendo a pata, se mordendo, correndo atrás do rabo, lambendo o chão, chorando, destruindo as coisas, arranhando o chão, arranhando porta. Destruindo o sofá, destruindo mesa. Você entendeu? Brigando. Comendo parede, brigando entre os cocô. outros pets, o tempo todo estressado, irritado, quer te morder. Vários outros sintomas, tá, gente? Esses são os mais Só comuns. alguns, os básicos do básico. Entendeu? Faz xixi, cocô em qualquer lugar, porque tá estressado, tá ansioso. Às vezes saliva em excesso. Exato. Então são vários. Por quê? Porque ele não gasta a energia dele em mais nada. Então se você não supre essa energia e essa necessidade, vamos pro básico, tá, gente? O básico. Eu vou utilizar agora um braquicefálico, um cão de focinho curto, que infelizmente a maioria deles tem problema de respiratório, então tem uma dificuldade maior, se cansa com maior facilidade. Esse aí, tá? Seria o pior de todos para gastar energia. Esse carinha aí precisa de no mínimo, de 1 hora de exercício diário. No mínimo. Tá? Então você teria aí que dividir 2 horários de 30 minutos fazendo exercício de forma provavelmente moderada, porque isso depende muito de cão para cão, da energia dele, da idade dele, da saúde dele, depende de muita coisa. Isso é no geral, Isso é no geral. Mas ele vai provavelmente necessitar de pelo menos 2 horários de 30 minutos ou pelo menos de 1 horário de 1 hora. Ele precisa disso. Por quê? Porque ele também é um caçador, porque ele também é cão, ele é um cachorro. Ele tem essa necessidade. Então, quando a gente para pensar em uma pessoa que não tem esse conhecimento e fala que é maldade andar menos de 200 metros, é ridículo. Então, você precisa obter conhecimento e eu sinto pena, eu sinto dó do provável pet que essa pessoa tem, porque ele não deve ter essas necessidades supridas, né? E olha, você pode gerar alternativas. Eu sempre gosto de alternativas. Não quer dizer que
durante toda a vida desse cachorro, vocês vão correr, todos os dias correr com ele. Vocês podem fazer coisas diferentes, colocar obstáculos. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, várias dicas. Já fiz com a Pirata, já mostrei como é que eu faço com ela. Às vezes, quando tá chovendo que eu não posso sair, eu fico na escada. Eu uso petisco para fazer ela correr de um lado para o outro. A gente coloca balde, cadeira para ela pular, para ela descer, para ela passar por baixo, fazendo uma espécie de play para ela aqui em casa, para ela brincar. Às vezes fica um no andar, outro no outro com petisco e chamando. Ela tem que subir e descer as escadas para pegar o petisco. Tá? É uma forma de fazer. Então, existem várias formas. Você só precisa buscar um profissional, buscar informação para fazer a forma adequada, para saciar essa necessidade do seu cachorro. E para vocês terem ideia... e do seu gato, tá? Também. Gato também precisa. Também. Gatificação, muito importante. E aí, para você entender isso, olha só. A nossa cachorrinha, ela anda lado a lado com o Burro, que é um pitbull. Ele cansa e ela não... Ele cansa, ele se joga no chão, ele fica na baba. E ela tá querendo brincar, pular, correr. Pra você ver o nível de energia. Daniel, mas por que? Ela não é pequenininha e o pitbull é grande? Sim, só que o Dachshund, que é a raça ela é SRD, né? Ela é uma vira-lata, mas ela tem a mistura dos dois. Porém, ela puxou o DNA muito forte do Dachshund, que é o salsichinho, o COFAP. Dachshund significa caçador de texugo. Então, eles são caçadores natos. Ela vê um passarinho, ela fica louca, ela corre. Ela nunca pegou. Mas ela adora correr. Ela é muito rápida, pelas pernas curtinhas, ela é muito rápida, ela é muito acelerada. Você imagina eu correr do lado de uma cachorra dessa? Não tem condição. Eu gordinho também não ia correr. A minha esposa, que não é gordinha, não consegue, não tem condição de você andar de um lado de um pitbull andando. Você não vai conseguir gastar a energia necessária que esse cão precisa gastar. Como eu falei anteriormente, o husky siberiano, sabe qual é o ideal do passeio com ele? É você ir de patins e ele te puxar, né, com o peitoral. Esse é o ideal, porque ele precisa ter tração, porque é natural para ele puxar. Você está entendendo? É óbvio, precisa da ferramenta correta. Você não vai usar guia unificado, enforcador com esse cão. Você tem que usar o peitoral para não machucar ele. Ele precisa atender teus comandos, para quando for o momento de parar, ele parar, já que é ele que está te guiando, te puxando. Exato, né? Então ele tem que ser muito bem adestrado para fazer isso. Mas ele precisa, a esse ponto, gastar energia. Né? Eu não vou, por exemplo, usar tração com a minha cachorra, eu sou maluco de fazer ela pequenininha me puxar, e não é essa a necessidade dela. Então, como profissional, a gente entende a necessidade de cada pet, de cada cão, de cada animal. Então, no caso dela, não adianta querer andar, passear com ela, porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos passeios de tutor é piada, né? Eles vão andando, olhando no WhatsApp, aí o cachorro fica rodando ao redor dele, cheirando o chão, faz xixi, quando fez xixi, vou subir. 15 minutinhos que o cachorro fez xixi, cocô, ela sobe. E é isso, acabou. E isso não supre absolutamente nada da necessidade do cão. Se você for para academia hoje, e o que é a primeira coisa que o teu, provavelmente o teu instrutor vai falar? Faz uns 5, 10 minutos de bicicleta. Ele te aquece, para depois disso você começar a fazer o exercício na academia, ou na musculação, na ginástica, né, localizada, que seja. Para que o teu metabolismo comece a funcionar. 10, 15 minutinhos nem começou a iniciar o metabolismo desse cachorro. Nem começou a metabolizar o gasto de energia real. Ele no máximo vai cansar e acabou. É isso. Ele não vai, aí chega em casa, está ansioso, está estressado, está latindo, não muda essa situação. Né? Outra necessidade básica que o cão tem, morder. Ele precisa morder. E aí os tutores não querem que o cão morda. Tudo bem, você não quer que ele morda o teu sofá, a tua cadeira, a tua mesa, ok. Mas você precisa redirecionar ele a morder outras coisas, como brinquedo, como osso cru, muito importante que seja cru. Tá bom? Cães latem, o seu cão não pode parar de latir, ele é cachorro, é assim que ele se comunica. Tá? Ele late demais para visitar, aí tudo bem, aí é o problema, mas latir é natural pro animal, tá? A nossa cachorrinha late muito pouco. É raro ela ter latir aqui em casa, que a gente até estranha quando ela late. Cão precisa farejar, cão precisa de estímulo cognitivo, precisa de estímulo olfativo, cão precisa de enriquecimento ambiental, que ele precisa, a gente tem Netflix, YouTube, celular, computador,
Eles não têm isso, eles precisam de enriquecimento ambiental. E aí o estímulo, o enriquecimento ambiental é sensitivo, é olfatório, é alimentar, então tem vários tipos de enriquecimento ambiental, ele é dividido em várias coisas. Por isso, gente, quando a gente fala busca um profissional, é porque um profissional sabe te guiar. É sempre melhor, tanto em estresse, para você não ficar estressado, e com relação a dispendioso em termos de dinheiro, você prevenir, né, do que depois ter que gastar horrores, se estressar, sofrer, seu cão sofrer, seu gato sofrer, para tentar corrigir certas coisas. Então previna, busca um profissional para te orientar. Pegou um cachorro, pegou um gato, vai lá, busca um profissional para saber o que fazer. Ah, Lisa, só consegui, eu já tenho cão há muito tempo, gato há muito tempo, mas só agora que eu tenho essa noção e eu estou sofrendo algumas coisas. Aí não tem jeito, né? É corrigir mesmo. Exato. Então, assim, Daniel, entendi, mas como é que eu posso adaptar isso para que o meu cão realmente seja bem tratado, tenha bem-estar, né, que é o que a gente quer. Então, olha lá, existem o bem-estar inadequado, o bem-estar também existe o parcialmente adequado e existe, obviamente, o bem-estar adequado. Então, olha o que precisa para o cão ter um bem-estar adequado. Ele precisa de recursos ambientais suficientes, né? Então, ele precisa ter uma estrutura para ele, como teto, como caminha, como alimento. Ah, Daniel, mas na floresta ele não tem caminha. Tá, mas na floresta ele tem folha, ele pode cavar o chão, não na lajota, né? Não no concreto. Ele busca um abrigo adequado. Ele busca um abrigo adequado, tá bom? O animal precisa de liberdade de movimento, né? Possibilidade de execução de grande parte dos comportamentos naturais. Então o animal que vive preso, vive num lugar pequeno, vive em apartamento, precisa ter um momento fora, um momento de corrida, um momento de liberdade, senão ele pira, literalmente ele pira. Agora na quarentena vocês sentiram isso, vocês sabem o que é ter que ficar preso em casa, imagina isso pro seu pet. A vida toda, né? E quando desce é só na porta de casa, não vai para um lugar diferente, não vai visitar um lugar, não vai trazer o enriquecimento cognitivo para o cão. Não tem problema se você tem um cão grande dentro de casa, tá, gente? Exato. Basta suprir a necessidade em apartamento. Dele. Se você suprir a necessidade, se você conseguir isso, é claro que se você tiver uma casa com quintal, que não é isso, não exime a corrida fora de casa, tá? Ele precisa sair, ir pra rua mesmo. É a mesma coisa que se você tivesse uma casa muito grande, uma mansão. Ah, eu tenho uma mansão gigantesca e não sai de casa. Não adianta. Não é a mesma coisa. Você precisa fazer exercício. Não é só andar em casa ou subir. Ah, eu tenho escada em casa, eu subo e desço toda hora. Não adianta. Você precisa de um exercício direcionado. Facilita, né? Ter uma casa maior pro cão, mas não exime de sair. Mas se você mora em apartamento pequeno, casa pequena e tem cão grande, se você supre essas necessidades, como é o caso de vários clientes nossos, não tem problema. O seu cão tem bem-estar, vocês são uma família equilibrada. Exato. O cão, ele precisa, para ter bem-estar, ele precisa ter contato social com outros animais. É muito importante que ele conheça outros animais. Aí o que acontece? A maioria não tem. E quando encontra com outro animal na rua, é aquela briga, aquele latido, aquele estresse que desestimula o tutor a passear. Entendeu? Então até isso a gente consegue, obviamente, adaptar como profissional, mas você precisa desde pequenininho trabalhar isso com ele. Tá? Ah, Daniel, o meu já é grande, o que eu faço? A gente consegue resolver. Mas o importante, lembra sempre, é que precisa de rotina. E se você não tiver realmente querendo fazer, realmente comprometido com isso, não vai funcionar. Ele tem que existir um comprometimento, tá bom? Ele precisa ter interações positivas com você também, tutor. É muito importante isso para ele. Ter passeios guiados regulares. Ele não tem que mandar no passeio, ele tem que ser guiado, ele tem que entender. Porque se o cão ele acha que ele é o alfa, isso não é bacana para ele não, viu? Ah, meu animal acha que manda em casa, e tu morre de rir. Isso é péssimo para ele. Porque ele sente o peso da responsabilidade, ele tem que estar o tempo todo atento, tem que estar cuidando de tudo, estressado, ansioso. Qualquer hora alguém pode entrar em casa, aí vem alguém te entregar a comida do iFood, ele fica desesperado porque ele não sabe se vai agredir. Porque cão não recebe visita, tá? A gente recebe, nós somos sociáveis. Matilha, lobo, não recebe visita na toca dele. Não existe isso. Então qualquer pessoa estranha é inimigo. Então ele fica extremamente estressado, ansioso, porque o vizinho passa, pode ser alguém que vai agredir alguém, né, em casa, que vai matar alguém, eles não sabem, eles não entendem. Alguém grita lá fora, ele começa a latir desesperado, passa um passarinho na janela, ele fica doido. Então assim,
eles precisam ter essa interação também guiada, que você guie, que você controle isso, tá? Que você realmente assuma a liderança dentro da sua casa. Né? A ausência de comportamentos anormais, então, um cão que tem um bem-estar, ele não tem esses comportamentos estranhos, comportamentos anormais. Um cão equilibrado. O cão costuma ser um cão equilibrado, exatamente, ele demonstra emoções positivas, né? Você quer ver se o cão está passando por algum problema, você vai perceber imediatamente a forma com que ele reage ao tutor, né? A forma com que ele faz. E isso, gente, a gente tem que entender que tudo isso é crime. Isso agora não é só, é feio, é chato, como aquele tutor é malvado. Não, se você comete esses maus tratos, é caracterizado como crime. Existe lei para isso agora, tá bom? E a gente sabe que a lei aumentou, que agora existe até detenção de 3 meses a 5 anos. Então, brincar em dizer que um profissional está cometendo um crime é outro crime. Difamação, né? É difamação. Você tá dizendo que aquela pessoa está cometendo um crime suscetível até a processo. Tá, gente? Então, é muito importante obter esse conhecimento. Né? A lei está lá no artigo 32, né, que praticar ato de abuso e maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, assim, incorre nas mesmas penas que realiza experiência dolorosa ou cruel ao animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Né? E aí a gente sabe que agora a pena está aumentada. E aí, Daniel, beleza, entendi tudo isso, mas o que eu faço? Eu quero resolver, eu estou vendo alguém que está realmente maltratando pets, que está realmente fazendo mal aos animais, o que eu faço? Você tem que denunciar, amigo. Você tem que fazer um boletim de ocorrência, você tem que ir até a delegacia e denunciar, com provas, tá? Então, se você puder, filma, se você puder, tira foto. Mas antes, chega lá com esse vizinho, chega lá com essa pessoa, fala, amigo, você não gostaria de colocar esse animal para adoção? Porque de verdade, amigo, eu sei que o animal vai sofrer. Porque se o tutor está maltratando ele, ainda assim o animal é tão fiel que ele quer continuar com esse tutor. Porque às vezes, bater no animal, para o animal é atenção. Ele não recebe carinho do tutor. Imagina isso, você não recebe carinho do seu tutor. A única hora que o seu tutor fala com você é para te bater. Na cabeça do animal, fala, nossa, eu vou fazer mais coisa errada para o tutor vir falar comigo. Que é o único momento que ele fala comigo é isso. Isso é terrível. Então eu sei que o animal vai sofrer por ausência do tutor. Mas é muito melhor ele estar longe e sofrer. E depois a gente conseguir trabalhar a psique desse animal. Depois, mas estar no lugar que ele não está sofrendo, que ele não está apanhando, que ele não está recebendo os maus tratos. Então busque provas coerentes para que as pessoas que realmente fazem isso sejam punidas. Tá bom? E levar em consideração, vou falar isso mais uma vez, a individualidade de cada cão, de cada tratamento, de cada protocolo, tá bom? Por exemplo, a gente não indica que o cão coma na mão, né? A gente nem na vasilha, né? Eu vou até responder uma enquete que eu fiz, eu acho, no início da semana, sobre isso. Acho que amanhã eu posto um vídeo sobre isso, tá, gente? Mas a gente não estimula que o animal coma na mão. Porém, esse é um cão equilibrado, tá? Mas existem protocolos de tratamento que a gente precisa iniciar isso, para o cão estabelecer uma confiança, um afeto, que é o caso do Zoltan, que vocês acompanham aqui o caso do Zoltan, né, que ele come na mão. O normal não é. Depois a gente vai mudar isso, mas ele precisa primeiro confiar na gente. Uma forma que a gente arranjou foi através da alimentação. Então, se você vê um profissional fazendo algo, primeiro busque informação, conhecimento, né? E fale com esse profissional, porque a metodologia, que não seja maus tratos, tá? A metodologia que ele está usando pode ser diferente, você não conhece, ele buscou artigos, estudos para desenvolver aquilo, para estar agindo daquela forma. Uma das formas, por exemplo, de tratar um cão agressivo, um cão que já é agressivo pela própria agressividade, porque foi treinado para aquilo, ou porque ele sofre de medo e acaba reagindo com agressividade, uma das formas de tratar é através da alimentação. Então você retira a alimentação do cachorro e ele só pode comer a partir de então com a tua presença. Então se ele não comer com a tua presença, ele fica sem comer. Uma das formas de você se adaptar ao cão não é batendo, não é prendendo, não é
colocando... Não é nada disso. É só pegando no estômago dele, porque o instinto dele vai falar mais alto e ele vai preferir comer a te agredir, a te morder. Então ele acaba associando a sua presença a uma coisa boa, que é a comida. Então acontece muitos casos de cães que ficam até 3, 4 dias sem comer, que são tão agressivos que não aceitam comida. Falando de novo, gente, cada cão é um cão. Exato, não adianta fazer a mesma coisa com o seu animal. É diferente de ter um cachorro, ele tem a necessidade, o cachorro normal, né, agressivo não é nada, ainda que ele seja agressivo, ele tem necessidade de comer, sei lá, 200 gramas por dia e você dá 50 gramas por dia para esse animal. Exato. E não faz mais nada para melhorar o comportamento dele, para atender. Tudo está associado, aí é maus tratos. Então, assim, você vai estar... É um conjunto de coisas, né, amor? Isso, exato. Você tem que, obviamente, trabalhar com tudo junto. Por isso é tão importante a presença de um profissional. Mas, assim, o que a gente está falando é que existem metodologias que as pessoas podem até achar, nossa, isso é maldade, nossa, que isso, vai deixar o cachorro com fome. Mas é a única forma que você vai conseguir alcançar a positivação da tua presença para aquele cachorro. E aí, parece maldade, mas não é. É a única forma de se alcançar sem impor nenhuma punição que a gente chama de positiva, né? De você levar até aquele cachorro uma dor, forçar ele de alguma forma. Então a forma que você faz é retirando. Em vez de você colocar a dor, você retira algo que ele gosta, que é a comida. Então ele só passa a comer com a tua presença lá. Entendeu? Então é um exemplo para alguns casos em que a gente trata cães, mas não é só isso, tá bom, gente? Tem que entender em todo o contexto. Mas é para entender, então busque conhecimento, né? É a punição negativa, né? Isso, exato. Aliás, a punição positiva. Punição positiva é quando você coloca alguma dor, infringe alguma coisa, e a punição negativa é quando você nega, você tira algo, remove algo, exatamente. Tá bom, gente? Então, assim, caso você veja algo que tenha maus tratos, vai lá e denuncia. E olha, se você chegar lá para denunciar e tirarem sarro, falarem qualquer coisa, e a polícia se negar a agir, ela vai estar cometendo um crime de prevaricação, tá bom? Eles têm que aceitar, tá bom? A sua denúncia, eles têm que ir lá. E caso isso aconteça ainda assim, né, você não queira bater de frente, fazer nada, amigo, é corregedoria, Ministério Público para resolver alguma situação que tem que ser feita. Mas é lógico que a gente acredita de verdade que os nossos policiais que têm canis também, que tratam com animais, vão com certeza estar ajudando num caso de maus tratos. É óbvio, a gente não tem dúvida em relação a isso. A gente sabe que eles trabalham muito bem, né, em parceria com o zoonose, em parceria com outros meios também para ajudar. Tá bom, gente? Então é muito importante que você busque conhecimento. Sabe, aqui tem muitas dicas, tem muita forma, procure um profissional e sempre, cuidado com o que você ouve por aí, de qualquer pessoa que não é um profissional de verdade, que não tem... A gente sempre fala assim, né, se você tá com uma causa na justiça e precisa desenvolver algo, você vai buscar quem? Você vai buscar um médico? Não, você vai buscar um advogado. Claro. Se você está doente, você vai buscar um engenheiro? Não, você vai buscar um médico. Né? Então, se você precisa de alguma informação de cachorro, de gato, não é o seu vizinho que você vai procurar, a não ser que ele seja profissional da área. Exato. Você vai buscar um profissional, um terapeuta, um veterinário, um adestrador, pessoas, profissionais responsáveis que saibam falar do assunto. E cuidado também para não difamar pessoas, né? De estar colocando a sua opinião sem informação, que foi o que essa mulher fez hoje. Né? Ela não viu o todo, ela viu uma parte, tirou uma conclusão sozinha, né? Sem nem embasamento nenhum, e falou essa besteira, né? Então, cuidado para fazer isso. E se você tem dúvidas sobre a nossa forma de agir, sobre como são os nossos protocolos, entre em contato com os nossos clientes, a gente sempre está postando sobre eles podem falar melhor do que a gente falar o que a gente faz, eles vão poder falar, na pele, né, o que eles passam com a gente, em vários serviços, pet sitter, dog walk, adestramento, terapia comportamental. Então, todos esses serviços você pode perguntar para essas pessoas, para eles te falarem, é bacana, teve resultado. Né? E mais eu postei um vídeo
falando sobre, parabenizando os tutores, porque a gente passa o protocolo, mas quem põe em prática é você, tutor. Né? Porque não é a gente que está com o teu cão morando na casa dele. Então, é a mesma coisa que eu chegar para você e falar, olha, para você se curar tem esse remédio bem aqui, tá? Vai lá na farmácia e compra. Aí você vai lá na farmácia, compra o remédio. E ele fica na tua prateleira e você não toma. Adianta de quê? Absolutamente nada. O protocolo é o remédio. Mas se você não tomar ele todo dia, na hora certa, não fizer exatamente como o médico falou, não vai funcionar. Então, meus parabéns a todos aqueles que colocam em prática. Eu tenho certeza absoluta que todos os nossos clientes que colocam em prática têm resultado. Sempre vai ter aquelas pessoas, né, como tem na área humana, na medicina humana, que não vão tomar o remédio, vão comprar, vão gastar dinheiro. Faz academia, né? Que aí paga, mas não vai. Aí quer ficar sarado, quer ficar magrinho, mas não vai pra academia. Então, parabéns aí a todos vocês que levam a sério a saúde do pet de vocês, a saúde da família. Exato. Né? Hoje a família é composta por mais de uma espécie, a família é multiespécie, por cão, por gato. Parabéns a vocês, tá, meus amores? Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, pelas mensagens que vocês mandaram hoje, gratidão. E a live de hoje foi para falar disso, né? A gente pegou um acontecimento ruim e transformou em algo bom, trazendo informação para vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato com a gente. E a gente está aqui para transformar, ajudar a transformar e levar qualidade para vocês. Queria agradecer de verdade por uma cliente em especial, a Lohane, né, do nosso fofucho Bu. Então, obrigado, amiga, pela disposição de, na hora, quando ela ficou sabendo do que aconteceu, ela chegou pra gente e falou, Daniel, vocês me permitem eu postar algo sobre o meu cachorro e a minha gatinha nas redes sociais? E a gente, na hora, claro, com certeza. E nem uma hora depois ela estava postando um monte de coisa que a gente não precisava. Ela não precisava, né? Mas de ela sabe obrigado, do benefício amiga, que trouxe para ela. E gratidão, Lohane, tá? Por ter comentado. Ela falou coisas, postou vídeos que ela nunca tinha postado antes, né? Muito dela pessoais. Chorando com o Bu, que odiava gato. E no primeiro dia do encontro ela disse que ela só chorava, ela estava desesperada. E o Bu latia, queria matar a Estela, porque ele não gosta, odiava. Andava na rua, odiava gato. E hoje os dois dormem na cama juntos. São amigos. São amigos, uma fofura. 2 folgados dormindo na cama dos pais. O Burger. É o Burger. Então, assim, é lindo demais ver isso acontecer e principalmente que, como ela mesmo postou, então agora eu posso falar, que ela não tinha apartamento. No dia que nós fomos fazer a consultoria, eu pensei que elas estavam de mudança. Vocês chegaram agora, não é porque a gente perdeu a nossa sala, que o Bu comeu tudo. Até a mesa ele destruiu. Vão no stories para vocês verem isso. Exato, e depois e a gente teve essa mudança toda. Vai cair a live, amor. Não, tá no finalzinho e a gente vai se despedir agora. Essa mudança toda na vida deles, então, obrigado de verdade pela confiança, principalmente. E obrigado Lohane e Paulo, e tá, Paulo? Claro. É porque a Lohane ela é mais ativa nas redes sociais, né? Mas aos dois, o papai casal, e a mamãe do tá Bu e da Estela, exatamente. Então, gente, muito obrigado aí por todos que estiveram presentes. Se você também assistiu a gente depois no GTV, acompanhe a gente aqui, de vez em quando a gente está soltando uma live, uma dica no Stories, né? A gente sempre fala, a dica ela não resolve o problema, mas talvez está faltando aquela dica lá para resolver uma situação que eu já sabia, mas eu não tinha muita certeza. E olha, eu podia começar a fazer isso agora, então as pessoas gostam muito dessas dicas de história, uma orientação. Faz muita diferença. E se você quiser uma mudança mais radical, ajudar mesmo, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer estar ajudando vocês, tá bom? Fiquem com Deus mais uma vez, obrigado a todos, tenham uma boa noite e tchau, tchau, até a próxima. Tchau, gente, obrigada.